Olá pessoal, hoje vamos abordar um conceito fundamental da termodinâmica, o calor latente. Nosso grupo é composto pelos integrantes Luiz Felipe e Railson de Lima. Aqui nós temos um conceito breve sobre calor latente. O calor latente, também chamado de calor de transformação, é uma grandeza física que designa a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo enquanto seu estado físico se modifica. Importante destacar que durante a transformação a temperatura permanece a mesma, ou seja, constante. Em outras palavras, quando falamos de calor latente, estamos nos referindo à quantidade de energia necessária para uma substância mudar de fase, como por exemplo, da fase sólida para a fase líquida, ou da fase líquida para a fase gasosa, sem que ocorra uma mudança significativa na temperatura. Isso ocorre porque durante essas mudanças de fase, a energia é absorvida ou liberada sem que haja uma variação na temperatura. Aqui nós temos a fórmula básica para calcular o calor latente, que é Q igual a M vezes L, onde M é a massa da substância e L é o calor latente específico da substância, que varia de acordo com a fase da substância e o tipo de mudança de fase que está ocorrendo. Esta fórmula aqui vai nos permitir determinar a quantidade de calor envolvida em uma mudança de fase. E é crucial para entender os processos termodinâmicos. Aqui nós temos outro tópico do assunto. O calor latente pode ter valores positivos ou negativos, dependendo do processo. Okay? Mas como isso? Como ocorre? Calor transferido para o ambiente. Se a substância está cedendo calor, processo endotérmico. O valor do calor latente é negativo. Isso ocorre na solidificação e liquefação. Em outras palavras, quando uma substância libera calor durante uma mudança de fase, como na condensação, o calor latente é negativo. Agora, calor cedido pelo ambiente. Se a substância está recebendo calor, processo endotérmico. O valor do calor latente é positivo. Isso ocorre na fusão e vaporização. Então, assim, é importante entender que o calor latente tem esses dois valores, positivos ou negativos. Isso depende do processo. E essa distinção é crucial para entender como a energia é durante as mudanças de fase. Nesse próximo slide, vamos nos concentrar em entender o calor latente negativo, especificamente em relação a essa imagem. Quando a água passa por uma mudança de fase, seja da fase gasosa para a fase líquida, que é chamada liquefação, ou da fase líquida para a sólida, que é a solidificação, ela libera calor para o ambiente circundante. Isso resulta em um valor negativo para o calor latente. Um exemplo cotidiano é quando o vapor da água se condensa para formar líquido durante o processo de chuva. Durante a solidificação, como quando a água se transforma em gelo, também ocorre a liberação de calor. E assim, compreender esses processos é importante também, né, para diversas áreas, desde a meteorologia até a fabricação de alimentos e gelo. Como explicado anteriormente, o calor latente ele tem dois valores, positivo e negativo. Nesse slide aqui vamos detalhar quando o valor do calor latente é positivo. Então, assim, quando uma substância absorve calor durante uma mudança de fase, chamamos isso de calor latente positivo. Um exemplo comum é a vaporização da água, onde o líquido absorve calor para se transformar em água. E durante esse processo, a energia é fornecida ao sistema, resultando em um valor positivo para o calor latente. E esse fenômeno é fundamental em diversas áreas, assim, como na produção de vapor, assim, para movimentar turbinas, em usinas de energia, ou na vaporização de líquidos para fins de aquecimento em processos industriais. E é importante também entender o calor latente positivo, pois ele nos ajuda a projetar e otimizar sistemas que envolvem
mudanças de fase de substância. Eu vou falar um pouco sobre o calor latente de vaporização. Calor latente de vaporização é a quantidade de calor adicionado ou removido de uma substância para produzir uma mudança de fase, ou seja, para vaporizar uma substância quando o material muda de fase de sólido para líquido ou de líquido para gás, uma certa quantidade de energia está envolvida nessa mudança. No caso da mudança de fase, líquido para gás, essa quantidade de energia é conhecida como entalpia de vaporização, também chamada de calor latente de vaporização ou calor de evaporação. Aqui tem um gráficozinho, né, mostrando em vermelho está o calor latente, onde há mudança de estado, mas não de temperatura, ou seja, a temperatura vai ser constante. E nessas linhas azuis é o calor sensível, ou seja, há uma mudança de temperatura. Do sólido para o líquido ocorre a fusão em 0 graus Celsius e do líquido para o gasoso em 100 graus Celsius ocorre a vaporização. Falando mais sobre o calor latente de vaporização, a gente pode usar um exemplo da água. A água é necessário 540 calorias para evaporar 1 grama de água a 100 graus Celsius. Esse valor constante a gente denomina de LV, que ele vai depender da substância que a gente está estudando, ou seja, da substância em questão. A gente aplica na fórmula Q é igual a M vezes LV. Quantidade de calor igual a massa vezes o valor constante que vai depender da substância que está sendo tratada. Bom, aqui temos um leve exercício só para fixar realmente conteúdo sobre o calor latente, né? Então aqui temos uma questãozinha bem simples. Determine a quantidade de calor necessária para que ocorra a evaporação de 80% da massa de álcool, sabendo que seu calor latente é de 200 cal por grama e sua massa era de 600 gramas. Primeiramente, a gente vai calcular a massa inicial do álcool de 600 gramas, vai multiplicar por 0,8, que é a fração decimal de 80%. Vai ficar 600 vezes 0,8 igual a 480 gramas. Esse valor a gente vai aplicar na nossa fórmula, que é Q igual a M vezes L. Então, Q é igual a massa, que é 480 gramas, vezes o L, que é o calor latente, que ele dá aqui na questão. O calor latente é igual a 200 cal por grama. Vai multiplicar 480 vezes 200, dá 96.000 grama com grama. Se elimina, sobra cal. Então, a quantidade de calor necessária para evaporar 80% da massa de álcool é 96.000 calorias. É isso e muito obrigado pela atenção.